Olá, família do Excel, sejam bem-vindos à 16ª aula. Hoje é a aula número 16 e quero-vos fazer uma pergunta. Será que vocês sabem a diferença entre um intervalo de dados e uma tabela? É que o Excel faz diferença sobre isso. À partida, eu penso que grande parte de vós está a utilizar intervalo de dados em vez de utilizar uma tabela. Não há problema, porém, usando como tabela, esse intervalo de dados transformando em tabela, vai-vos dar mais vantagens e mais rapidez e mais automatização nas vossas tarefas no Excel. Por isso, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Já agora não se esqueçam, aqui em baixo na descrição tem acesso também ao Telegram, que vos vai dar acesso a vídeos mais avançados caso vocês queiram aprender mais rápido. Por isso, vamos para a folha de cálculo. Olá, eu sou o Genius. Não se stresses. Eu estou aqui para ajudar. Na aula passada, ou nas últimas duas aulas, vimos funções avançadas de forma a que pudessem facilitar determinados cálculos para a obtenção de determinados valores baseados numa referência. Hoje vamos ver funções básicas, mas não são assim tão simples de resolver à partida, porque o grande problema é na interpretação das perguntas. Como eu já tinha dito em aulas atrás, uma coisa é dizer faça a média disto, calculo o valor máximo daquilo. Outra coisa é ler uma pergunta, interpretá-la e descobrir qual é a função que nos obtém o resultado pretendido. E então reparem, aqui temos o nosso stand de automóveis que tem esta quantidade, neste caso tem 80 unidades em stock, dos quais 25 Peugeot, 10 BMW, 9 Mercedes, 16 Renault, 20 Toyota. E agora a questão é, o proprietário deste stand quer adquirir mais X unidades por cada marca. Neste caso, mais 3 unidades por cada marca. E a pergunta é, quantas viaturas existem no stand após a aquisição destas novas 3 viaturas por cada marca? Ou seja, basicamente o que nós teríamos que fazer é colocar aqui 3, 3, 3, 3, 3 e se eu selecionar isto tudo, eu sei que iria ficar com 95 unidades. Mas eu quero isto automático. Para já, se eu mudar agora isto, coloco aqui um 5, ele não mudou e eu não poderia obter esse valor. Claro que vocês dizem, mas podemos colocar aqui uma referência absoluta de forma que ele automaticamente vá buscar. É verdade, eu posso fazer igual e clicar aqui, F4, Enter, e agora se eu fizer 2 cliques ou arrastar, ele automaticamente, quando eu mudar o valor que aqui está, ele automaticamente vai mudar ali, e se eu fizer a soma disto, igual à soma daquilo, eu tenho sempre o valor atualizado do total de viaturas adquiridas. Porém, eu quero isto de forma automática, sem utilizar aqui estas celas que eu poderia pintar de branco ou poderia simplesmente colocar ali um formato personalizado para não visualizar o valor, mas nós queremos colocar tudo aqui. Como é que nós poderemos fazer isto? Então, vamos aqui utilizar algumas funções básicas para conseguir chegar a esse valor. É importante que vocês saibam que para calcular a quantidade de viaturas que aqui estão, eu tenho que fazer a soma, e também é importante vocês saberem quantas marcas é que existem e eu tenho que contar quantas celas é que estão aqui preenchidas ou aqui. Vamos imaginar que temos sempre uma unidade pelo menos em cada para não estar-vos a complicar a vida. Então, se eu fizer a soma, ele automaticamente soma a quantidade existente. Agora, para eu saber quantas unidades, porque eu vou precisar de
daquele valor e depois vezes agora o número de marcas, porque eu vou adquirir 6 unidades de cada marca. Então eu tenho que fazer aqui o tal contar e fechar parênteses. Logo, isto dá 30, 30 mais 90, 30 mais 80, dá simplesmente 110. Eu quero fazer isto de forma automática, tudo aqui, sem estar a fazer estes cálculos alternados, porque eu posso fazer igual, agora a este, mais este, vezes este. Eu poderia fazer isto, mas precisava sempre destes valores. E eu não quero. Eu quero fazer tudo aqui. Então como é que eu poderei fazer? Existem muitas maneiras. Uma delas é que eu vou demonstrar agora, igual a soma. Eu vou selecionar estas células, fez parênteses, mais a contagem das marcas, ou mais este, vezes o contar deste. E reparem, 110. Quando eu mudo aqui, ele automaticamente vai mudar e eu não tenho mais preocupação. Eu vou colocar aqui ao lado para vocês ficarem com isto presente. E assim estou sempre a repetir esta função que muitos de vós não conhecem. Não se esqueçam. Isto ajuda a perceber o que é que está ali sem ter que modificar o valor que ali está. Então, agora, se existissem a mesma quantidade de automóveis em todas as marcas, quantos é que teriam cada marca? Ou seja, a questão é, se eu tivesse sempre a mesma quantidade, reparem, eu tenho 100 no total, eu tenho aqui 5 marcas, significa que se eu tivesse a mesma quantidade seria 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Por isso, se eu colocar aqui 20, e reparem que dá 100, porque é os 100 que nós temos. Então, basicamente, o que eu estou a perguntar é qual é a média de número de veículos que eu tenho por cada marca. Então, basicamente, eu teria que fazer o quê? Este valor a dividir pelo contar destas. Ou posso fazer pelo contar.val, se vocês quiserem, desta. Ou desta. Porque o contar.val conta o número de células ocupadas. E é por isto que é importante vocês saberem as funções básicas. Aquelas 11 funções que eu já falei anteriormente. E basicamente está aqui 20. Se eu mudar aqui estes valores, ele automaticamente atualiza tudo. Porque eu não poderia fazer a média disto. Porque reparem, se eu faço a média disto, o que ele me faz é a média dos veículos que aqui estavam antes da aquisição dos novos. Logo dá 16 e é 22. Porquê? Porque eu tenho a aquisição de mais 6. Espero que tenha sido fácil de perceber. Caso contrário, por favor, deixem aqui nos comentários as vossas dúvidas para eu tentar esclarecer. Mas eu tinha deixado aqui uma pergunta no ar. A diferença entre intervalo de dados, que é o que eu tenho aqui neste momento, e uma tabela no Excel. Então, reparem, se eu agora acrescentasse aqui uma nova marca, um novo valor, vamos pôr aqui, por exemplo, sei lá, um Opel e 10, aqui nada aconteceu. E vocês iam-me dizer assim, então o que temos que fazer é logo contabilizar esta parte e aqui fazer o mesmo para a mesma quantidade e automaticamente ele faz. É verdade. O problema é que se eu, quando chegar aqui em baixo, continuar, tenho que atualizar novamente aqui a fórmula de forma a que ele englobe. Mas vocês podem daqui até lá abaixo. É verdade. Posso fazer daqui lá abaixo. O importante é que posso ter outros valores que não pertençam aqui e ele também vai contabilizar. Então, qual é a alternativa? E é uma das grandes vantagens que eu tenho. Qual é a alternativa que eu posso ter? Então, quando eu clico aqui em qualquer uma das telas, neste intervalo de dados, por isso que eu falo sempre no intervalo de dados, que supostamente é uma tabela para vocês, agora vocês vão saber a diferença. Se eu fizer Alt-T, ele automaticamente detectou este intervalo de dados e está aqui a criar uma tabela baseada naquele intervalo de dados. E ele pergunta-me se a minha tabela, ou no meu caso o meu intervalo de dados, se
tem cabeçalho ou não. Ou seja, eu tenho aqui cabeçalho. Se eu não tivesse esta parte de cima, eu tirava este visto. Mas ele tem cabeçalho, eu faço OK e ele já reconheceu. Automaticamente apareceu aqui um novo menu que diz estrutura da tabela. E esta estrutura da tabela permite-me várias coisas. Tenho aqui uma série de situações que eu depois explico mais tarde. Tenho aqui filtros se eu quiser filtrar. Se não quiser, eu posso tirar agora este botão de filtro. E caso eu não tenha uma formatação com cores, etc., eu poderei chegar aqui e escolher um determinado estilo e aplicar e fica. Como eu já tenho, não preciso de aplicar nada. Agora vejam a vantagem. Eu vou fazer aqui os cálculos novamente. Igual à soma, e ele agora vai interpretar isto de outra forma. Eu faço igual à soma disto, e reparem o que é que ele fez. Ele não colocou as células, ele diz que era a tabela 3, porque isto está com o nome de tabela, que nós podemos mudar o nome, e eu já vou mudar o nome, e ele reconhece que estamos a referir à coluna quantidade. E agora fez parênteses da soma, mais o contar, e eu faço também aqui da quantidade, vezes aqui esta célula que terei que fixá-la com o F4 se caso eu pretenda depois arrastar. Neste caso não seria necessário porque eu não precisava de arrastar. E reparem que ele colocou aqui uma nomenclatura diferente. Os argumentos têm identificação de nomes, que automaticamente isto acontece porque eu transformei aquele intervalo de dados numa tabela e isto ficou feito. Agora, aqui vamos fazer o mesmo, igual a este, a dividir pelo contar disto, e fez parênteses e enter. Vejam agora a diferença. Eu não faço mais alteração nenhuma e escrevo aqui Opel. E digo que são 5. Já alterou. Digo que são 30. Ele já alterou. Ele automaticamente colocou a formatação. Eu digo que aqui é um Mini. E o Mini eu tenho 3. Automaticamente atualizou. Reparem que ele está a fazer crescer automaticamente a tabela com qualquer informação que eu coloque aqui e ele está a considerar esta informação toda. Reparem, vou colocar agora aqui números e ele automaticamente atualiza. Esta é uma das grandes vantagens de utilizar a tabela. Mais vantagens falaremos mais para a frente. Por isso, se está aqui pela primeira vez, não se esqueça de subscrever o canal. Mas deixem o vosso like. Seria muito útil para nos ajudar a fazer crescer aqui o canal e automaticamente nós continuarmos a criar conteúdo para fazer crescer o vosso conhecimento. Subscrevam o canal, ativem o sininho e principalmente partilhem nas vossas redes sociais para que outras pessoas possam chegar aqui mais depressa e assim todos nós ficamos a ganhar. Obrigado e até à próxima aula.